o deslocamento de um círculo não é nas mesmas medidas de uma linha reta, como quilômetros, centímetros ou metros, e sim em ângulos. E qual a relevância disso para os TAFs, os testes de avaliação física nos concursos públicos da área da segurança pública? Eu sou a Melina, sou aqui do canal Ela Terraplanista e vem comigo que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Bom, pessoal, de forma muito simples, eu trouxe aqui para vocês. Então, o deslocamento circular, ele é por ângulos, né, que são representados em graus. E o deslocamento em linha reta, ele é dado em quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros ou milímetros. Por que num círculo o deslocamento circular, e a gente tem aqui o exemplo da passagem de Isaías 38:8, onde Deus fala para nós a respeito da movimentação do Sol, né? Ele declinando 10 graus, né? O que isso quer dizer? Por que Deus ele menciona, inspirou, né, a pessoa que escreveu o livro e relatou aquele fenômeno para nós? Por que ele usou a medida de 10 graus e não usou, por exemplo, 10 metros, 10 centímetros ou 10 quilômetros? Eu vou mostrar isso para vocês agora. Eu fiz aqui uma representação de 3 tamanhos de círculo. Eu tracei a metade deles aqui, faz de conta que está perfeitamente dividido no meio, tá? E aqui eu fiz a marcação, peguei o transferidor, para quem não conhece, transferidor é essa reguinha que a gente tem aqui, que ela tem ou a metadezinha, né, ou ela é uma bolinha inteira. Essa minha aqui, como ela é uma meia-lua, ela tem 180 graus apenas, né? Então, eu peguei o transferidor, eu marquei aqui, né, a inclinação de 10 graus aqui, só pra gente ter uma noção da proporção do círculo aqui, né? 360 graus. Pessoal, imagine isso aqui, ó. Um círculo pequenininho. Aqui ele tá num tamanho menor, né? Mas imagina que isso aqui fosse toda a Terra. Não tem diferença nenhuma, partindo do centro infinitamente para a borda. O ângulo ele vai sempre ser o mesmo num círculo, independente do tamanho. Eu fiz aqui a marcação de 10 graus, né? Para a gente visualizar a proporção que seria a volta completa da Terra, a volta completa de um círculo, né? A circunferência trigonométrica, ela mede 360 graus. Então aqui eu peguei o transferidor, como eu disse para vocês, e eu fiz uma inclinaçãozinha aqui de 10 graus. Eu marquei a angulação de 10 graus, tá? E eu fiz isso no círculo menor, no círculo médio e no círculo maior. Vocês vão entender daqui a pouquinho isso aqui, tá? E aqui eu peguei uma angulação qualquer, né? Só pra gente poder exemplificar isso melhor. Então aqui, essa abertura, esse arco trigonométrico que eu desenhei aqui, que eu marquei, né, na verdade, ele tem angulação de 60 graus, tá? Então, no marco 300 graus aqui, né, da circunferência trigonométrica, então, do 0 até o 300 graus, né? E daqui até aqui, eu marquei esses 60 graus aqui para a gente conseguir analisar um pouquinho. Aí aqui no arco trigonométrico de 10 graus, isso aqui equivale a 40 minutos, né? Que a gente sabe que o Sol ele leva 24 horas para percorrer os 360 graus da Terra, né? Então, 10 graus 360 graus equivale a 24 horas. 10 graus, eles equivalem a quanto? Fazendo uma regrinha de 3, a gente consegue achar o valor de 40 minutos, tá? Então, quando Deus menciona lá, né, que ele daria por sinal para Ezequias de que ele faria as coisas que ele disse, né, que
que ele faria, o sinal disso seria fazer o Sol retroceder 40 graus, né? A sombra do Sol retroceder 40 graus, então a gente sabe que isso significa que o Deus atrasou 40 minutos ali, né? No declinar do dia. Aqui, pessoal, tanto aqui no comecinho, quanto aqui no final, pode ver que a distância aqui é menor do que aqui. Mas, independentemente disso, aqui no círculo, ó, a gente tem essa marcação aqui, que vai do centro para o finalzinho aqui, para a extremidade. Isso aqui se chama de raio. Opa, peço perdão pelo garrancho, porque a gente está no improviso aqui, tá? E o diâmetro, ele é 2 vezes o raio. O diâmetro é o que vai de extremidade a extremidade num círculo, tá? A metade, que é do centro para a extremidade, é raio, tá? Então, pegando aqui do centro da Terra até a extremidade aqui, independentemente de onde o Sol tivesse, se o Sol tivesse aqui, se o Sol tivesse aqui no centro, ou se o Sol tivesse mais aqui na bordinha, ou ainda até aqui, e ele tivesse vindo para cá, para cá, para cá, ou para cá, né, fazendo um arquinho aqui, independentemente do quanto o Sol se deslocasse, ele declinou os 10 graus, tá? Aqui na parte dos 60 graus a gente consegue ver melhor isso, porque é um pouquinho maior, por isso que eu fiz essa marcação aqui, tá? Podia ser qualquer outra angulação, mas eu escolhi esse valorzinho aqui aleatório. Então, se a gente analisar daqui, essa distância entre esse raio e esse outro raio aqui, né? Essa distância aqui é menor do que essa distância aqui, tá? Então, por isso que o deslocamento circular, ele não é em metro, não é em centímetro, não é em decímetro, não é milímetro, não é decâmetro, não é hectômetro e não é quilômetro, tá? Porque são medidas desiguais, mas independentemente da angulação, ela vai ser a mesma, tanto aqui quanto aqui ou aqui. Beleza? E só para exemplificar para vocês, eu peguei essa minha reguinha aqui, que ela tem um lado retinho, né? Isso aqui é um triângulo retângulo, ó. Aqui forma um ângulo de 90 graus, né? Forma os cantos. E aqui tinha um espaçamento, um vazadinho aqui, onde tem esse transferidor de 180 graus aqui, né? E aí eu aproveitei e peguei isso aqui é um pedacinho de lã, tá, gente? Que eu peguei e cortei. Já encaixei nesse espacinho aqui. Isso aqui é 180 graus, tá? A metade perfeita de um círculo é 180 graus, porque metade de 360 graus é 180, tá? Aqui tem 180 graus, né? Se eu tirar esse barbante daqui, esse pedacinho de lã, e eu colocar aqui na minha régua, ó, eu tenho aqui a pontinha dele, eu não vou conseguir fazer ele parar, tá? Mas aqui, sem esticar, ele tem exatos 17 centímetros. Então, entende por que a angulação, ela não equivale a nenhuma medida da linha reta? E outra coisa também é a explicação que a gente tem do porquê dos concursos da área da segurança pública exigirem limite de altura, né? Exigirem altura mínima para homens e para mulheres para poder fazer o TAF e depois na hora de exercer o cargo e a função. Então, qual a relevância disso
para a hora de fazer o TAF, né, nos concursos da área de segurança pública, e como que isso vai interferir depois na vivência prática, né, no exercício do cargo ou da função específico, né? Então vamos voltar aqui, né? Imagina que isso aqui, essas duas arestas aqui, né, que vai aqui 0 graus e no marco 300 graus, imagine que isso aqui seja as pernas de uma pessoa, tá? Vocês já vão entender. Imagine que isso aqui seja as pernas de uma pessoa, né? Quando todo mundo caminha, corre, todo mundo abre e fecha as pernas na mesma angulação, tá? Isso é fato. Aqui, ó. Vamos supor que isso aqui, né? Vou pegar outra cor aqui pra gente ver melhor. Então, aqui, vamos supor que aqui, né, seja as pernocas de alguém. Né? Aqui seja as pernas, aqui eu até desenhar um pezinho aqui. Faz de conta, tá, gente? E aqui, então, o tronco do ser humaninho, tá? Aí aqui tá a pessoinha. Aí tá todo mundo lá, tanto os baixinhos quanto os altinhos, todo mundo fazendo TAF, bem bonitinho. Testes de avaliação física, eles têm uma duração de tempo, né? E tem um percurso que você tem que correr dentro daquele limite de tempo, né? Para mulheres é um pouco mais baixo esse limite, né? Tanto a distância, a distância, né, é menor, mas também tem o mesmo tempo, né? Tanto para homens quanto para mulheres. E os homens percorrem um pouquinho a mais, né? Dando para vocês o meu exemplo prático. Eu, Dona Melina, fiz 2 vezes, quem é daqui do Rio Grande do Sul vai saber do que eu tô falando. Eu fiz 2 vezes o concurso para SUSEP, tá? No primeiro edital que eu participei foi em 2017. Eu fiquei, a minha colocação, se eu não me engano, foi 1032, então os primeiros 1.500 são chamados para fazer a segunda etapa do concurso. Então eu fui chamada para fazer o teste de avaliação física. O concurso da SUSEP ele não tem limite de altura, nem para homem nem para mulher, mas tem outros, como o da Brigada, concurso dos bombeiros, concurso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, esses têm limite de altura. E até eu reclamava dessa questão, né? Ah, mas por que tem que ter limite de altura? Só que depois que eu comecei a estudar sobre a circunferência trigonométrica, sobre a distância aqui dos raios, né? A diferença de um deslocamento num círculo e numa linha reta, né? Aí eu consegui discernir e até me conformei com o meu fracasso nos 2 editais que eu participei. Tá. 2017, nunca tinha feito nenhum exercício físico na minha vida, nunca tinha tido o hábito de correr, de caminhar, de me exercitar, eu era uma completa sedentária. Passei pro teste físico, né, para a segunda etapa, me classifiquei ali, fiquei entre os primeiros 1.500 colocados, né. Quando eu fui fazer o teste físico, óbvio que eu não passei, né, gente. Só que dali eu comecei a pedalar, eu comecei a correr, eu comecei a caminhar. Teve um tempo que eu treinei Muay Thai também. Hoje eu tô largada as traças, né? Ainda não consegui me organizar, eu voltei pra minha cidade aqui, ainda não consegui me organizar para dar continuidade a isso, né? Mas eu sempre coloquei na minha cabeça depois daquilo, né? Não, agora eu vou começar a me mexer, vou treinar para ganhar resistência e quando chegar no próximo edital, vou dar tudo de mim e vou conseguir passar. Vai. Então, a parte objetiva, né, eu me dediquei mais para estudar. Antes de sair o edital, né, eu já tinha conhecimento de algumas pessoas que trabalhavam na SUSEP, né? Eu tinha contato com pessoas que trabalhavam lá. E eu fiquei sabendo que tinha sido autorizado o lançamento de um novo edital. Então, desde setembro
de 2021 eu comecei a estudar. Então, a minha colocação no concurso ficou a minha posição 367, não sei falar isso em número ordinal, mas não importa. Fui classificada de novo para o tal do teste físico. Chegou no teste físico, também não consegui passar. Porque, embora eu tivesse resistência, eu tivesse treinado e tal, né, na hora me deu uma louca, eu quis correr enlouquecidamente para garantir chegar até em menos de 11 minutos. Eu tava treinando e tava conseguindo correr direitinho ali entre os 11 e 12 minutos, né, os 2 quilômetros. Só que a dona Melina acaba capotando no teste físico, desmaia, porque eu fui muito além da minha resistência. Fui muito além do meu limite e eliminação na hora, né? Aí o que acontece? Um dia também eu tava indo pro meu trabalho. E eu notei, né, no meu ritmo ali de caminhada, eu notei que tinha uma pessoa que vinha vindo mais atrás de mim. E essa pessoa, ela tava no mesmo ritmo, né? Porque as passadas, né? As pisadas no chão, elas estavam no mesmo compasso ali, né? E aí eu pensei, tá, essa pessoa não vai me ultrapassar nunca, né? Vai os dois andando, daqui a pouco tá andando os dois lado a lado ali, né? Mas quando vê, a dona Melina ficou caminhando no mesmo ritmo e a pessoa me passou, né? Também um pernudo, né? De 2 metros. Aí que eu fui entender o porquê. Aí eu fiquei raciocinando aquilo ali, né? E aí que eu fui entender o porquê que tem essa exigência de altura mínima nos concursos da área da segurança pública. Porque quem é baixinho vai ter que correr e caminhar muito mais rápido do que uma pessoa que tem as pernas maiores. Ó, vou desenhar de novo. Aqui então a gente tem um indivíduo com as perninhas longas, né? E aqui vamos supor que seja a Melina, a dona Melina na vida. Até vou desenhar aqui as perninhas, os pezinhos, né? Faz de conta que isso aqui é um pé, tá? É só pra gente conseguir visualizar melhor. Então aqui os pezinhos da dona Melina e aqui os pezinhos de uma pessoa alta, né? Quem é que vai se deslocar mais rápido? Não é mais rápido, pode ir na mesma velocidade, mas quem é que vai se deslocar mais longe? É a pessoa que tem as pernas mais altas, porque quanto maior é a perna, maior é a abertura delas. E a abertura eu não tô falando em angulação, eu tô falando em distância. Eu tô falando disso aqui, ó. A angulação vai continuar sendo a mesma. Vai continuar sendo a abertura aqui de 60 graus. Pegando esse exemplo, né? Só que se a gente colocar isso em centímetros ou em metros, essa diferença vai ser bem perceptível. E por que isso é tão importante, tão relevante na hora de fazer concurso para essas áreas? Porque pensa bem, quanto mais longe e mais rápido tu conseguir te deslocar, cada segundo, cada fração de segundo que tu conseguir ganhar é um tempo a mais, é um tempo a menos, né? Que tu consegue salvar uma vida, salvar um bem ou até livrar a tua própria vida da morte. Então é por isso que a altura ela importa sim. Não é que não tenha direito de participar. Então depois disso eu me conformei, né? E eu vi que isso não era pra mim. Então, apesar da minha frustração por eu querer muito isso, né? Minha família sabe todo o meu empenho, toda minha dedicação para esse concurso que não deu certo, né? Mas amém, Deus tem coisas melhores e maiores pra gente. Os planos de Deus não são os mesmos nossos, né? E glórias a Deus por isso, tá? De forma simples, eu espero ter conseguido explicar para vocês essa parte. Eu não tenho experiência, eu me embanano toda para falar, porque tem gente em volta na casa, então eu fico com vergonha.
Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí nos comentários para mim. E